Jesus de Nazaré é diferente do que qualquer outro. Não, ele não era um grande político, mas sem sombra de dúvida, Jesus tem transformado inúmeros políticos. Ele não era um grande inovador de tecnologia ou de medicina, mas a sabedoria dele tem ajudado muitos cientistas. Homens como Bacon, Galileu, Pascal, Newton, Faraday, Pasteur, Thomson, Damadian. Ele não fundou uma instituição de caridade ou um hospital, mas existem organizações incontáveis dedicadas ao nome dele. Jesus é diferente porque, ao invés de matar os inimigos dele, ele se deixou morrer pelas mãos deles. Isso parece muito estranho aos que são de outras religiões, mas para nós é glorioso. Aos ouvidos dos que nunca ouviram a história de Jesus, a nossa alegria na morte do nosso líder não faz sentido. Contra tudo que esses entendem, nós exaltamos a morte de Jesus. É pela morte de Jesus que nós temos esperança e a vida eterna. É pelo sangue que Jesus derramou na cruz que existe o perdão dos pecados. A crucificação do nosso Senhor resolveu a questão da nossa culpa diante de um Deus santo. A morte injusta de Jesus contrabalanceou a vida injusta dos pecadores. Não era para Jesus morrer. Ele não tinha pecado. Não era para o homem viver. Ele tem pecado. Deus, porém, na grandeza da sabedoria dele, é o autor da maior expressão de amor sacrificial que existe, transferindo a justiça de Jesus aos pecadores que creem nele e a injustiça dos pecadores para Jesus. Esse grande sacrifício resolveu toda a questão do pecado dos que creem nele. Jesus é diferente porque, enquanto todos os antigos inventores de religiões morreram e estão mortos até hoje, o nosso Senhor ressuscitou. As antigas escrituras dos judeus profetizavam que o corpo do Messias não veria corrupção. Jesus mesmo predizia a ressurreição dele, ainda que os seus seguidores não a compreendiam. Por 2000 anos, os zombadores têm buscado criticar todos os aspectos da vida e do mistério de Jesus, mas nenhum achou o corpo dele. Ele vive. Além disso, Jesus é diferente porque ele nunca exigiu que uma lista de regras fosse obedecida para o crente merecer um lugar com ele no céu. Ele mesmo cumpriu a lei divina, porque a humanidade, corrupta no pecado, não consegue. A morte de Jesus forneceu um sacrifício suficiente para satisfazer as demandas da lei de Deus. O homem, cheio de pecado feio, não tem como apagar a sua culpa. A morte de Jesus apaga a culpa do homem que crê nele. O Senhor declarou o sacrifício de Jesus suficiente para pagar a dívida do pecado do homem, porque Deus ressuscitou o Filho dele no terceiro dia. Nós servimos um Salvador vivo, cuja vida e cuja morte agradam a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Feliz Páscoa, irmãos! Servimos um Salvador ressurreto. Ele está no mundo hoje operando. Ele está entre nós fazendo coisas boas.
Eu fico feliz podendo conversar pelo menos um pouquinho com os irmãos durante essa quarentena e eu sei que Deus está tocando corações, eu estou recebendo mensagens como Deus está usando os nossos cultos, a pregação, pessoas estão trazendo coisas para nós, né, aqui ou ali, coisas especiais. Eu quero dar graças a Deus e também agradecer os irmãos por tudo que vocês estão fazendo durante esse tempo para servir a Deus, para, sabe, amar seu pastor, a família do seu pastor, mostrar amor uns pelos outros, né, durante esse tempo muito diferente. E hoje à noite é um culto diferente, nós já entendemos isso por causa da quarentena, mas eu incluí algumas outras coisas diferentes. Vocês viram uma coisa no início, vocês vão ver outras coisas daqui a pouco. Vamos estar orando que Deus abençoe esse tempo juntos. Cada semana, quando nós estamos no prédio, memorizamos um versículo. E essa semana nós vamos memorizar um outro versículo, se vocês quiserem achar nas suas Bíblias, no Novo Testamento. O livro de Lucas, por favor. Enquanto vocês estão procurando, vocês podem também desligar outros aparelhos, mantendo um só ligado para não diminuir a qualidade da sua internet em casa. E também vai ajudar a chamar a atenção de todo mundo. Olha, vamos chegar aqui, vamos escutar a pregação, vamos realmente participar do culto, né? Eu acho uma ótima ideia fazer isso. Eu sei que nós estamos em casa, mas precisamos valorizar o que é que nós estamos fazendo, aproveitando o que Deus nos deu. E aqui em Lucas 24, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Esse é Lucas 24, 5. E nós gostaríamos de memorizar esse versículo durante essa semana. Vocês podem mandar a passagem para mim, tipo, falando de cor para mim pelo WhatsApp, só para fazer ser uma coisa boa para você, homem, mulher, criança, seja quem for. Esse versículo não é tão grande essa vez. Deixe-me ler mais uma vez, Lucas 24, 5. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? E eu vou, Deus me ajudando, explicar esse versículo hoje à noite, então não vou passar o tempo explicando agora. Alguns de vocês pediram pacotes e vocês vão achar nos pacotes os hinos que nós estamos cantando hoje à noite e também na quarta. E se vocês precisarem de uma cópia, pode entrar em contato comigo para vocês poderem cantar conosco. Mas vamos começar cantando o hino 193 na voz de melodia. Ele vive. Vocês não estão vendo a minha família aqui. Na verdade, a minha família está assistindo essa gravação com vocês. Se vocês quiserem mandar comentários para mim, nós estamos assistindo com vocês. Mas é 193, ele vive, e vocês agora vão ver eu com a minha família cantando esse hino. Canta bem conosco, por favor. Vamos exaltar o nome de Jesus. 193, ele vive. Sempre dá, tomar
Irmãos, é muito, muito importante passar um tempo em oração. Nós estamos vendo coisas acontecendo no mundo. Eu gostaria de dar um exemplo. Um amigo nosso, ele é um pastor que nos apoia, está sendo ameaçado pelo prefeito da cidade dele, nos Estados Unidos, dizendo se ele mantiver cultos na igreja dele, eles vão receber multas de até $500 por pessoa. Deixa eu tentar explicar. Não é culto normal. Eles estão usando a internet para todo mundo chegar nos carros, ficar no estacionamento em frente da igreja para assistir o pregador pregar. Até o vidro, o povo não está abaixando dos carros, as janelas. E o prefeito falou, nem isso você pode fazer, que é uma violação da Constituição americana, o que o prefeito está falando e fazendo. Agora é uma notícia nacional nos Estados Unidos e é uma coisa que me deixa triste porque o prefeito parece que não tem noção do que está escrito nos documentos principais do nosso país. E eu compreendo o que está acontecendo, não necessariamente como perseguição cristã, mas chega muito perto, irmãos. E o nome dele é Charles, Pastor Charles. Se vocês puderem orar por ele, seria uma grande bênção. E tem outros também que estão tentando entender o que fazer. Todos nós que somos pastores e todos nós que somos crentes estamos querendo fazer o que precisamos fazer e é difícil durante esse tempo. Então, irmãos, vamos para Deus em oração e pedir que Deus nos dê fé, coragem, sabedoria, para tomar decisões. Vamos orar pelos empregados, vamos orar pelos líderes políticos. E eu posso mencionar muito mais, mas vamos para Deus em oração. Pai, eu agradeço o Senhor por nos trazer ao culto hoje à noite e pelas pessoas que decidiram parar de fazer as outras coisas para poderem passar tempo pensando em Ti, louvando o Teu nome com hinos, Pai, e para ouvir a Tua palavra pregada. E eu peço que o Senhor me dê sabedoria, me ajude, protege todos nós, nos protegendo desse vírus e de qualquer outra coisa que pode afetar a nossa saúde. Ajude o Ademar, que passou por uma cirurgia esses dias. Ajude a saúde dele. Obrigado que essa moça, amiga nossa, que é de Rondônia, mas mora nos Estados Unidos agora, que ela já se recuperou do coronavírus e que ela está bem. E Pai, obrigado que não há muitos casos do vírus aqui em Rondônia, e especificamente aqui no Ouro Preto do Oeste. E Pai, também eu quero pedir que o Senhor opere entre os líderes políticos, sendo do governo federal ou estadual ou do município. Por favor, Pai, que esses líderes pensam na verdade e não criem decretos, leis, regras, seja que for, que não fazem muito sentido e na verdade vão causar mais problemas ainda, vão causar conflitos e não é necessário isso, Pai, por favor. E ajude o pastor Charles nos Estados Unidos, que ele faça a Tua vontade, que nada acontece com ele e na verdade, enquanto esse culto está passando na internet agora, nosso culto, o que vai acontecer com ele pela manhã já vai ter acontecido. Então, Pai, eu peço que o Senhor opere na situação, seja o que for, e queremos Te agradecer. Abençoe esse culto, esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, agora vamos cantar número 31, eu estava olhando aqui, 31, porque Ele vive, e vocês vão cantar com a minha família de novo, porque Ele vive. Na verdade é 31 no inário do pastor Jeremy, e eu acho que a maioria não tem, mas nós passamos as letras para você, e também muitos conhecem esse hino. Então, porque Ele vive.
irmãos, nós estamos continuando com o nosso ministério. De qualquer forma, meu alvo é amanhã, segunda-feira, às 19h30, ensinar sobre a angelologia. Por favor, preste atenção nessas aulas, assistem, por favor, tem toda segunda, Deus permitindo, uma aula ou 2 aulas, dependendo da situação, sobre agora os anjos e o que Deus está fazendo com os anjos e como os anjos operam nas nossas vidas e é possível ver um anjo ou não e o que está acontecendo. Então, por favor, irmãos, não esquecem disso, é muito, muito importante. Eu não tenho muitos anúncios, mas eu fui atrás de alguns membros da nossa igreja e para eles poderem mandar um alô aos irmãos. Então, agora vocês vão ver um pouco dos irmãos da nossa igreja, não muito, mas um pouco. Eu acho que vocês vão gostar. O recado que eu deixo para os irmãos e para o pastor é que eu estou orando por todos. Deus abençoe a igreja, todos nós, nesse momento, né, difícil que o mundo passa. E vamos continuar orando uns pelos outros, com a fé firme em Deus. Olá, irmãos, tudo bem? Nós esperamos que vocês todos estejam bem, né? A gente quer dizer que a gente está com saudade de vocês e nós gostaríamos de desejar para vocês uma feliz Páscoa, né? E que a gente possa se ver em breve. E que Deus abençoe vocês todos. Essa Páscoa, infelizmente, a gente não vai conseguir ficar juntos, como sempre, lá no morro. Mas cada um tá fazendo a sua quarentena do jeito que pode. Uns não podem ficar em casa, outros podem. Eu espero que todo mundo esteja bem. Eu tô morrendo de saudade, nossa quarentena tá bem agitada. E espero que a gente possa se ver em breve. Tchau! Olá, irmãos! Eu quero dizer para todos os irmãos que nós estamos com muita saudade de todos. Olá, irmãos! Queremos dizer para todos que estamos bem e que estamos orando por todos os irmãos. E queremos pedir também que os irmãos continuem orando pela gente, pela minha família, por todos, para que possamos passar desse problema, desse coronavírus. E espero que cada um dos irmãos estejam bem. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau! Amém, muito bem, estou sentindo a falta de vocês. E, olha, outros que são da nossa igreja, por favor, pode mandar um vídeo para mim e a gente coloca em outra gravação futuramente. Mas crianças, vocês estão me ouvindo? Vocês estão assistindo aqui agora? O outro dia, o Max, ele apareceu aqui em casa, ele teve uma conversa com o Elias, e eu gostaria que vocês vissem o que aconteceu. Então, preste atenção, crianças, e vocês vão ver o Max aqui agora. Ei, Oi? essa é sua casa? Sim. É mesmo? Sim. Então, meu nome é Max Eu- e seu nome é o quê? Elias. Elias? Oh, que nome bonitão! Você conhece a Igreja Batista Independente? É meu igreja. É sua igreja? Mas, cara, você não é daqui não. Não, sou dos Estados Unidos. Ah, então. Então, ó, eu conversei com o pastor John, você conhece? Sim, ele é meu pai. É, que seu pai? Oh, que coisa! Então, eu estava conversando com ele o outro dia. Eu vi Você você. viu? Como? Eu tava sentado vendo você. No mesmo culto? Sim? Que coisa! Então você me conhece. Sim. Oh, que bom! Então, o seu pai, o pastor John, conhece ele, certo? Sim. É, seu pai. Então, ele me ajudou. Ele me falou que às vezes a gente tem medo que nós não devemos ter. Sabia? Sim, claro. Oh, você é o cara. Não. Então, eu precisei aprender isso. Eu achei que eu vi um leão, mas ele me disse que provavelmente não. Porque não tem leão em Brasília.
Brasil. Não tem leão aqui no Brasil? Não. Mas... Ok, tudo bem. Você vai para o culto no domingo? Sim. Oh, que bom. Você tá de quarentena? Sim. Ah, então você vai assistir pela internet, então? Sim. Oh, que bom. Muito bom. Você vai no culto na quarta? Sim. Oh, que bom, que bom. Você vai no estudo bíblico? Sim. Que bênção. Muito dedicado, então. Então, eu queria achar o pastor John, conversar mais com ele, mas eu vou ficar procurando ele, tudo bem? Tá bom. Muito bem. Foi bom te conhecer. O seu nome de novo é... Elias. Oh, Elias. Elias. Oh. Ah, tudo bem, então. Tchau, tchau, Elias. Até mais, tá? Tchau. Vai, tchau, tchau. Pode ir. Oh, que é isso? Vocês viram? Opa, muito interessante, né? Então, vocês acham que nós vamos ver mais esse leão? Ok. Irmãos, agora com seus filhos, vamos cantar mais uma vez o hino Preciso do Senhor. Na voz de melodia é 305. Preciso do Senhor. Amém, irmãos, amém. Vamos achar nas nossas Bíblias o livro de Lucas, por favor. E hoje é a Páscoa, nós estamos celebrando a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, esse evento na vida do nosso Senhor é o evento que demonstra que Ele realmente é o Filho de Deus. Se alguém puder mostrar que não aconteceu, nós perdemos tudo da nossa fé, mas ninguém nunca achou o corpo de Jesus, mas ele tem transformado o mundo. Você pode ver isso no calendário, você pode ver isso em vários nomes de várias cidades no mundo inteiro, você pode ver isso pelos efeitos das igrejas que estão estabelecidas em vários lugares do mundo, as vidas transformadas, sabe? Há muito mais que eu posso dizer sobre Jesus, nosso Salvador, mas ele, irmãos, ele vive. E nós vamos considerar o que Lucas escreveu sobre esse evento quando umas mulheres que eram discípulos de Cristo estavam seguindo Jesus e ele morreu. Elas ficaram muito tristes, muito mesmo, e tentando entender a situação. E nós vamos chegar aqui em Lucas 23.
Lucas 23, e eu vou orar rapidinho, e daí nós vamos fazer a leitura, e eu vou pregar. Então preparem-se, irmãos, por favor. Pai, eu agradeço o Senhor por tudo que o Senhor está fazendo na nossa igreja, ainda nesse momento tão diferente. E eu peço que o Senhor use essa pregação para exaltar a verdade, para exaltar Teu Filho Jesus em nós, para nos dar mais entendimento de Ti e da Tua vontade. Por favor, Pai, nos ajude a nos entender, para que possamos Te servir com mais sabedoria. Essa passagem vai nos mostrar algumas coisas sobre o que acontece dentro de nós, e nós precisamos de Ti. Nos ajude, Pai. Por favor, me enche com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, Lucas 23, e eu vou ler aqui versículo 55, eu vou continuar lendo em versículo 24 também, então vamos ver isso aqui, Lucas 23, 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Irmãos, podemos marcar aqui em versículo 5 a pergunta dos 2 anjos, conversando com essas mulheres. Eles falaram o seguinte: por que buscais o vivente entre os mortos? E nós sabemos, irmãos, que o mundo hoje, como essas irmãs, em versículo 4, o mundo está perplexo, está sempre procurando soluções para os seus problemas e sempre tem mais problemas. Nós podemos só olhar para a situação desse coronavírus, essa pandemia, e nós percebemos como as coisas estão indo. E as mulheres nessa história tinham perdido Jesus porque ele morreu, e agora elas perderam Jesus novamente porque elas não conseguiram achar o corpo dele no sepulcro. Então elas ficaram bem perplexas. Nós podemos entender a confusão. Imagina você seguindo alguém por uns anos e ele é super famoso, muito inteligente, capaz de fazer milagres, ensina você com tanta autoridade, e ele realmente ama você e demonstra esse grande carinho, e de repente as autoridades matam ele. Como que você ficaria? Com certeza você teria dificuldade em pensar bem e compreender a situação. Então nós podemos entender essas mulheres, e elas tinham visto essa crucificação. Então imagina, entre elas Maria, diz aqui em versículo 10, Maria Madalena, Joana, Maria, a mãe de Tiago. É uma situação, irmãos, de grande tristeza e de grande confusão. E elas, ao mesmo tempo, irmãos, não precisavam sofrer tanto. Eu não estou querendo de jeito nenhum zombar dessas mulheres aqui nessa história, pensando, elas não tinham noção de nada, Jesus ia ressuscitar. Porque eu sei que é difícil.
Você pode saber de certas coisas e ainda é difícil quando algo muito, muito ruim acontece. Eu já vi pessoas falando coisas que nem fazem sentido. Nem fazem sentido porque estão sofrendo tanto. E eu penso, como que você pode pensar desse jeito, falar essas coisas? É porque a pessoa está com tanto estresse ou angústia que acaba fazendo coisas ou falando coisas que não fazem muito sentido. Mas, irmãos, eu acredito que através dessas palavras aqui, nós podemos entender como ser mais fortes em momentos difíceis, compreendendo o que aconteceu nas vidas dessas mulheres que observaram a crucificação do Senhor delas e depois foram para o sepulcro, tentando, fazer o certo com o corpo dele, colocando essas coisas no corpo dele, um costume daquela época. E o corpo dele tinha sumido. É porque ele ressuscitou. Ele não estava mais no túmulo. E elas precisavam entender algumas coisas. E aparentemente, 2 anjos estavam ali. E vendo elas, eles entraram numa conversa com elas bem perplexas. E com medo, na verdade, a palavra nos diz. Mas aqui em versículo 5 diz o seguinte: estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Irmãos, primeiro hoje à noite eu gostaria de enfatizar que há pessoas que estão buscando. Irmãos, não precisam ser nem crentes nem descrentes. Essa não é a parte mais importante no momento. Mas há pessoas que estão buscando. Aqui, nesse caso, essas mulheres, elas eram crentes, estavam buscando. Tem pessoas que precisam de algo, estão indo para buscar. E graças a Deus, Deus colocou aqui na vida delas uma coisa muito especial. 2 anjos visíveis podendo explicar a situação, mas hoje, irmãos, nós temos a responsabilidade como crentes, nós temos a responsabilidade de compreender que há pessoas que têm um certo tipo de entendimento, estão buscando entendimento sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a salvação, sobre o que fazer com a sua vida cristã, seja o que for, e nós precisamos estar preparados para ajudar essas pessoas. Eu sempre quero estar preparado. Às vezes as pessoas mandam mensagem, inclusive um irmão da nossa igreja me mandou uma mensagem ontem sobre uma situação na família e querendo saber o que fazer, etc. E eu falei, eu quero ajudar, se precisar de mim, é só falar, porque nós precisamos estar prontos, compreendendo que há pessoas que sempre estão buscando. Irmãos, é essencial compreender, há pessoas que precisam tomar uma decisão e precisamos prestar atenção. Essas mulheres, eu não sei o que elas iriam fazer, ou iam fazer se elas não tivessem esses anjos. Mas tinham, graças a Deus. E eles operaram nas vidas delas por falar algumas coisas que elas precisavam ouvir. Irmãos, há pessoas que estão sofrendo, buscando, nem sabem o que estão buscando algo. E você, pela Bíblia, na sua vida, você tem o que essas pessoas precisam. E há momentos nós não devemos ficar calados. Nós temos as respostas. Nós temos a palavra de Deus. Você pode encontrar alguém no seu trabalho ou em algum outro lugar. Pode ser sua família. E a pessoa precisa de uma palavra. Então passa tempo na Bíblia, estuda a Bíblia, leia a Bíblia, escuta as pregações, enche seu coração com a palavra de Deus para que quando chegar o momento de precisar falar algo, você possa falar algo. Você vai poder explicar algo e a pessoa vai falar, obrigado, você me ajudou. Eu me lembro de uma pessoa na faculdade. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas ele chegou um momento de grande decisão na vida dele, estava terminando a faculdade, chegando perto da formatura. Ele estava estudando para ajudar crianças e tudo. E ele pediu os meus pensamentos, eu precisei ter algo, no meu coração para falar. E ele começou a chorar quando eu falei o que eu falei.
E depois eu vi um sorriso tão grande no rosto dele que eu nunca vi no meu tempo inteiro na faculdade. Eu nunca vi o sorriso dele tão grande, tão, sabe, aliviado. Mas naquele momento veio uma palavra certa e deu algo bom no coração dele. E nós precisamos entender isso. Irmãos, não quero esquecer desse ponto. Há pessoas completamente perdidas. Estão buscando, não sabem nem o que estão buscando. Podem até achar que estão buscando a Deus. A Bíblia fala que ninguém está buscando a Deus. Mas estão achando que estão buscando a Deus. E não sabem o que estão fazendo. Não tem noção. Tem pessoas que estão tentando fazer um monte de coisa para agradar a Deus. E não compreendem que a salvação é pela graça. E que por toda a vida você pode procurar ser a melhor pessoa possível para um dia merecer a salvação. E essas pessoas têm essa ideia que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus vai se agradar de mim. Mas a Bíblia fala claramente, não. Você não tem nenhum poder para, por viver bem, apagar a culpa do seu pecado. Você precisa de salvação que vem somente pela graça de Deus. E você, irmão ou irmã que tem a Bíblia, pense nisso. Pense nos seus filhos, pense nos seus colegas de trabalho, pense nos seus pais, pense em outros, vizinhos, amigos, inimigos, pessoas que estão buscando. E você tem o que essas pessoas precisam. Meu irmão, ele sempre fala que o pior crime do deserto é saber onde a água está, mas você não fala nada para ninguém. É uma coisa triste. E se você conhece Jesus, a fonte da água viva, mas você não abre sua boca, você comete o pior crime nesse deserto em que moramos. Irmãos, vamos continuar. Há pessoas buscando o vivente que não está entre os mortos. Olha aqui, diz aqui em versículo 5, porque buscais o vivente entre os mortos. Elas estavam basicamente no cemitério, onde tinha um monte de corpos mortos, mas elas estavam buscando Jesus como se ele fosse morto, mas ele não estava morto. Ele não estava morto, ele estava vivo, ele não estava mais no túmulo. E esses anjos fizeram uma pergunta que chamou muito a minha atenção. Por que buscais o vivente entre os mortos? Como é que alguém que crê em Jesus e quer seguir Jesus pode chegar a um ponto de buscar o vivente entre os mortos, de ir onde só tem morte, achando que vai ter vida? O que aconteceu? Como pode isso? Aparentemente, essas mulheres esqueceram-se do que Jesus já disse para elas. Por exemplo, versículo 6 diz, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E versículo 8 diz, e lembraram-se das suas palavras. Então, elas já tinham ouvido isso. Você pode até ver em capítulo 9, versículo 22, o seguinte. Lucas 9, 22 diz, dizendo, Jesus falando aqui, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus, ele se chamou do Filho do Homem aqui, provavelmente um título, nós sabemos que ele falava para enfatizar a humanidade dele, ele era e é o Filho de Deus, mas também Filho do Homem. E é muito provável que por falar isso, essas pessoas não compreendem totalmente o que Jesus queria dizer. Quando ele usou o título Filho do Homem, em vez de falar, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, os romanos e os judeus vão fazer isso, mas após 3 dias vocês vão me ver de novo, porque eu vou ressuscitar. Ele não falou assim.
Ele falou com poucas palavras uma coisa que não era enigma, era claro o suficiente, mas não era claro o suficiente para a pessoa querer guardar no coração e ficar com aquilo. Irmãos, isso não é muito legal. Você pode até ver que enquanto essas mulheres não lembraram disso até esse momento, outras pessoas que eram os inimigos de Jesus ouviram essas mesmas coisas e lembraram. Olha aqui o que a Bíblia fala, eu acho incrível isso. Os crentes, essas irmãs, elas não lembravam, mas os inimigos de Jesus lembravam. Em Mateus 27, versículo 62, Mateus 27 e 62 diz o seguinte: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então eles ligaram as coisas e eles falaram: olha, ele falou que ele vai ressuscitar. Ele falou que ele não vai permanecer morto. Então eles queriam colocar vários soldados ali no sepulcro para ninguém chegar e abrir e levar o corpo e falar que Jesus ressuscitou. Essa era a ideia deles. Não é incrível como esses descrentes lembravam da palavra de Jesus, mas crentes não lembravam? E eu noto isso hoje. Às vezes eu vejo crentes fazendo coisas erradas, muito erradas, e vem um descrente que fala: mas se você é crente, por que você faz isso? Porque sua Bíblia fala o seguinte. E o crente fica assim, não sabe o que falar, porque ele esqueceu das palavras de Jesus. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós não valorizamos as palavras de Jesus. Esse é o problema. Quando eu aprendi isso na faculdade, especialmente no seminário. Quando alguém fala algo para você, a pessoa falou, especialmente uma autoridade na sua vida, falou porque queria que você ouvisse, porque você queria que você pensasse naquilo. Eu sei que tem gente que fala à toa, não fica falando, você não precisa lembrar de nada que a pessoa fala. Mas eu estou falando de pessoas como líderes, como autoridades, como professores e pastores e outros, ou nesse caso aqui, Deus. Ele fala, você precisa escutar e valorizar a palavra, porque a Bíblia diz, em 2 Timóteo capítulo 3, 16, toda a escritura é divinamente inspirada. Isso quer dizer, você não pode somente ler uma parte e esquecer da outra parte. Eu fico, às vezes, pensando sobre o irmão ou a irmã que tem uma Bíblia inteira em casa, mas não lê muitos livros inteiros. Nunca nem leu. Tipo, você não está valorizando as palavras e quando você precisar usar aquela palavra para lutar contra as tentações do diabo, você não vai estar preparado. E essas irmãs ouviram Jesus, mas não ouviram Jesus. Os ouvidos estavam na presença de Jesus e ele falou, eu vou ressuscitar. E elas, ao invés de estar com alegria, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Elas estavam com tristeza, confusão, sabe? Medo. Olha aqui o que a Bíblia diz em Salmo 119, um dos versículos mais famosos dos Salmos. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. E aqui o escritor colocou algo em palavras tão boas aqui. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E a palavra escondi não quer dizer eu coloquei em algum lugar onde eu nunca vou ver, ninguém vai achar. A ideia da palavra esconder é como um tesouro que você esconde para ninguém roubar de você. E aqui o salmista está dizendo, eu não quero cair na hora da tentação, então eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar essa palavra aqui no coração, onde ninguém consegue entrar, e quando eu precisar, no momento mais difícil, eu vou ter. Era para essas irmãs fazer isso, mas elas, infelizmente, não valorizavam as palavras de Jesus e não guardavam no coração como tesouro. E eu entendo que elas estavam passando por algo difícil, mas eu penso, a palavra de Deus, ele nos deu por causa dos momentos difíceis.
Nós precisamos da palavra agora, quando talvez você não esteja passando por algo difícil. Agora você precisa ler. Agora você precisa prestar atenção na pregação. Agora você precisa guardar a palavra de Deus. Daí, quando chegar a coisa difícil na sua vida, você está preparada. Lembra Pedro? Jesus falou algumas coisas para ele em Getsemane. E Pedro falou, estou bem. Acabou dormindo, nem orou, como Jesus falou, você precisa orar. E depois, quando chegou o problema, Jesus sendo preso, Pedro negou Jesus. Não uma vez, não duas, mas 3 vezes. Porque na hora que ele precisava do poder da palavra de Deus na vida dele, ele não tinha. Ele caiu na fraqueza da própria carne dele. Você pode estar lutando contra algum pecado. Talvez você deseje fazer algo errado, tipo a fornicação, ou sei lá, usar um palavrão aqui ou ali, ou falar mal para sua esposa, seu marido, ou outra coisa. E quando vier a tentação, você cai. Sabe por que você cai? Porque você não se lembrou das palavras de Jesus. Esse que ressuscitou e tem poder para te ajudar, que tem promessas vivas para ajudar você. Mas você caiu naquele momento, quando veio a tentação. Há pessoas, irmãos, que estão buscando o vivente que não está entre os mortos, porque focaram no passado e não no futuro. Essas irmãs aqui em Lucas 24 focaram no passado, a morte de Jesus. Elas falaram, vamos preparar essas coisas, essas especiarias e ungüentos e vamos para o corpo morto de Jesus. Nem pensando no que Jesus tinha falado. Sabe, muitas pessoas, irmãos, estão pensando na morte do passado. Você, me escuta bem, você mora no cemitério da sua vida anterior. Você não aproveita as promessas que Jesus te deu na Bíblia para te dar um futuro maravilhoso na graça dele. Ele não quer colocar em cima da sua cabeça a culpa da sua vida anterior. Não, e você já morreu com Cristo se você já recebeu ele como seu Salvador. E agora ele quer que você viva nas promessas dele, olhando para o futuro. Ele falou para essas mulheres, eu vou ressuscitar ao 3º dia. E elas estavam no sepulcro, olhando, procurando um corpo que não estava lá. Não estava. Porque elas ficavam no passado. Sabe, as promessas de Jesus não existem para simplesmente mudar nosso entendimento do nosso passado. As promessas de Jesus, ele nos deu para nos dar um futuro maravilhoso no poder e na autoridade e no amor e na graça e na misericórdia dele. Tipo, há uma vida preparada para você que vai um passo para o outro passo, de um passo para outro passo, baseado nas promessas de Jesus. Não simplesmente, sabe, eu vi uma mensagem aqui ou ali, é bom, Jesus é bom, eu vou para o culto domingo que vem. Não! É tipo viver essas coisas. Viver essas coisas todos os dias. Tipo, o que eu vou fazer hoje vai ser baseado em todas as promessas da palavra de Deus. Como Jesus deu para elas. Mas elas estavam vivendo na vida anterior. Também há pessoas buscando o vivente que não está entre os mortos, porque queriam se proteger da dor que vem de esperança perdida. Nós podemos notar aqui em Lucas 24 que essas mulheres, depois de conversar com esses anjos, foram para os outros discípulos. E a Bíblia diz aqui em Lucas 24:9, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras, olha aqui, lhes pareciam como desvario, ou seja, insanidade, loucura, e não as creram.
Eles ouviram isso e pensaram, eu estou aqui com medo dos judeus, eu estou aqui com tristeza porque meu Senhor Jesus foi crucificado, e agora você vai chegar aqui e me dar a esperança que ele está vivo? E às vezes, irmãos, nossa compreensão da dor é tão elevada que nós não queremos esperar em algo para depois perder aquela esperança. Há um medo. Eu acredito que é isso que aconteceu com Tomé, no livro de João. Vamos ver aqui em João capítulo 20. Em João 20, aqui os discípulos falaram para Tomé, em João 20, versículo 24, etc., que eles tinham visto Jesus. E ele disse, olha aqui, versículo 25 de João 20. Se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Não que ele não queria que Jesus ressuscitasse. Ele queria ver Jesus. Ele amava Jesus. Ele era apóstolo. Mas ele não queria sofrer mais. Ele queria se proteger. Ele me falava, não me diga isso. Não me diga que há esperança. Às vezes, irmãos, presta atenção, um ponto importantíssimo. Às vezes, como pastor, eu sei o que a Bíblia fala, eu leio, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu já experimentei as promessas de Deus na minha vida. E às vezes eu encontro uma pessoa que está passando por algo difícil e eu falo, Deus é bom. A Bíblia fala o seguinte, eu dou uma promessa bíblica e a pessoa basicamente diz, não me diga isso, não é verdade, não acredito. E você que fala isso, você sofre porque você não quer sofrer mais, você não quer que o que eu estou falando para você acaba não dando certo e que a promessa de Jesus falhe, então você prefere não escutar as promessas de Deus. Mas, irmãos, Deus nunca falhou. Eu não vou poder falar de nenhum momento da minha vida cristã. Eu recebi Jesus 37, quase 38 anos atrás. E eu nunca vi a palavra de Deus falhar na minha vida. Nunca. Na verdade, eu nunca vi a palavra de Deus falhar na vida de qualquer outro. Nunca. Eu nunca vi isso. Nunca. E nós precisamos confiar. Na verdade, sabe o que nós precisamos fazer? Precisamos ter fé como Abraão. Abraão, ele em esperança... Ele creu contra a esperança. Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 4. É incrível. Ele queria ter filho, Deus prometeu um filho para ele, a esposa dele muito velha, ele muito velho, não podendo ter filhos, Deus falou, você vai ter filho. Impossível, pela lógica humana que não inclui Deus. Mas olha a fé de Abraão aqui em Romanos capítulo 4, versículo 18. O qual em esperança creio contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele falou, eu vou ter esperança contra a esperança que diz que nada vai dar certo. Eu vou crer, eu vou esperar em Deus. E Deus honrou essa fé. A Bíblia diz em Gênesis 15:6 que Deus imputou-lhe isso por justiça. Ele foi salvo por essa fé. Ele tinha fé quando ele não tinha fé. Ele tinha esperança quando ele não tinha esperança. Ele não tinha nada para falar, olha, isso já aconteceu, agora eu posso acreditar que vai acontecer de novo, porque nunca tinha acontecido na vida dele. Em esperança, ele creu contra a esperança. E, irmãos, às vezes, para realmente, tão importante isso, para você realmente seguir Jesus, realmente, você não vai poder falar, olha, se Deus fizer o tal, eu vou ficar confiando que Ele vai sempre fazer tal. A fé, irmãos, é andar onde você nunca andou, é fazer o que você nunca fez, é falar o que você nunca falou. É pedir em oração o que você nunca pediu. Dizendo, Deus,
a base disso não é a experiência do meu passado, que eu já vi isso, então eu sei que eu posso fazer isso de novo. É a coragem da fé que diz, Deus, eu sei o que a Bíblia me manda fazer, e eu sei o que as tuas promessas falam para mim. Então, contra tudo que o mundo fala, tudo que a minha carne fala, tudo que o diabo fala, eu vou nesse ponto da minha vida, eu vou te seguir. E você toma um passo. E Deus te encontra naquele momento, naquele lugar. E daí, com mais esperança e fé, você fala, Deus, eu não quero parar aqui. Eu quero ir para o próximo passo. E o próximo passo. E o próximo passo. Eu não quero, de jeito nenhum, parar de crescer em ti. Como eu falei, irmãos, eu não queria de jeito nenhum criticar essas mulheres em Lucas 24. Elas estavam sofrendo muito. Eu nunca passei por uma dificuldade tão grande. Mas eu sei que eu perdi meu Senhor por um momento também. Ele morreu por mim. Graças ao nome do Senhor Jesus, Ele ressuscitou. Ele é meu Salvador. E eu sei que como essas mulheres eu posso esquecer do que Jesus já me disse. Eu posso focar no meu passado e esquecer das promessas que me garantem um futuro maravilhoso com Cristo. Nessa vida e na próxima. Eu sei que também eu quero me proteger. Quando, irmãos, eu preciso me deixar sofrer. Confiando em Deus. Tomando passos pela fé. Em esperança, crendo contra a esperança. Irmãos, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. E esse mesmo poder está atrás de cada promessa dele. Abre sua Bíblia. Passa tempo com Deus na palavra. Confie nas promessas. Guarda elas no seu coração. E deixa cada passo seu ser guiado pela tua confiança nas promessas de Deus. Eu não estou falando de algo pequeno, irmãos. Eu estou falando de algo imenso, algo enorme, que vai revolucionar a sua vida. Muitos não vão entender. Mas se você tem ouvidos para ouvir, que essa mensagem toque seu coração e transforme a sua vida. Pai, eu peço que o Senhor, na tua grandeza, penetre cada coração com essa verdade. E obrigado que o nosso Salvador vive. Obrigado por Ele. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e na nossa igreja. Salve mais almas. Transforme mais vidas em nome de Jesus. Amém. Se você precisar de mim, se você precisar conversar sobre a sua vida, sua salvação, seja o que for, é só entrar em contato comigo, tá? Deus abençoe vocês.